Tem povo que não tem carnaval, tem povo que não tem ritual. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, todo mundo que está nos ouvindo. Nós temos o grande prazer de receber Janaína, Janaína da Universidade César School. Eu gostaria que você, Janaína, falasse um pouquinho da Universidade César School e a sua função na universidade, para os nossos ouvintes da Rádio Eclésia, 97,5 FM, Angola, África. Maravilha. A SESI School, ela nasce de um centro de tecnologia e inovação. Então, primeiro veio o centro e depois veio a universidade, muito com foco em a gente realmente ensinar para as outras pessoas o que a gente tem feito dentro do centro de inovação. Então, o César veio antes da César School, né? Ele nasce com esse propósito de ser um centro de inovação e tecnologia. Ele mudou, a gente está aqui em Recife, então, fisicamente, a universidade está em Recife, mas tem uma série de cursos, projetos e ações espalhados pelo mundo inteiro. Então, a gente começou aqui em Recife, em Pernambuco, aqui no Brasil, com um centro de inovação, e a partir dos estudos e pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos feitos no centro, entendemos que era importante multiplicar isso para outras pessoas, e nasceu a SESI School, que a gente chama que é a nossa escola de inovação, né? Essa universidade que ela tem uma cara de escola de inovação, porque a gente inova tanto em relação aos conteúdos, quanto na forma como a gente multiplica esse conteúdo. Falando em inovação, né? A minha filha, Márcia Holanda, ela chegou para mim e disse assim: Papai, o senhor vai amar. O senhor conhece PBL? Eu falei: Não, filha, eu não conheço. E ela começou a falar, a falar, a falar. Eu falei: Não. É, só na explicação dela eu amei, porque eu estava já nas nuvens do PBL na minha época, né? De diretor da Estácio, diretor da cidade, mas antes de ser diretor eu fui aluno da Estácio, fui aluno, né? Que eu ajudava o professor, que era assistente, depois professor, coordenador e diretor da Estácio de Sá. E o sucesso pedagógico em que eu consegui crescer dentro da universidade foi porque eu unia, né, os outros colegas, diretores de cursos, para que nós fizéssemos um grande evento, que era os ciclos, né, que nós fazíamos de marketing. Então, eu mostrava que as ferramentas de marketing, o marketing sem direito, faz um evento, mas não pediu autorização, cancelou. Um marketing sem design, não acontece nada. Um marketing sem uma assessoria de imprensa, e aí foi. Sem relações públicas. E como era importante ele entender, o profissional de marketing e os outros também, que essas ferramentas eram importantes. Então, quando a Márcia falou, eu olhei pedagogicamente, eu vou querer saber. Quando foi criado o PBL, por favor? Então, o PBL, a gente fala que é uma metodologia ativa de educação e que é muito inovadora, mas ele foi criado no final da década de 60, lá no Canadá, e com foco muito no ensino de medicina, porque a gente tinha antes o ensino de medicina muito teórico e os estudantes, né, que seriam futuros médicos, só aplicavam isso na prática, já nos seus consultórios, já nos hospitais, né? Então, o que a gente conhece hoje em dia com formato muito de residência, né? A gente tem muito, escuta muito sobre residência médica, que é quando o médico finaliza a graduação e vai fazer uma residência, que é para ficar dentro dos hospitais, sendo especialista em alguma coisa. O PBL é muito isso, foi aplicado nesse primeiro momento em residência, que é justamente o nome porque é PBL, Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Então, problema todo mundo tem, e aí, de fato, naquele contexto que foi que surgiu o PBL, estudantes de medicina iam pegar os problemas reais, problemas clínicos que chegassem, né, nos hospitais,
nos consultórios, nas clínicas, e começar a estudar a partir dos problemas, né? Pegavam problemas reais, estudavam e pensavam formas de resolver. Então, nasceu nesse contexto muito do ensino superior, no Canadá, no final dos anos 60, para o ensino de medicina. E aí depois se multiplicou para todas as outras áreas. Agora, hoje, o PBL é mais utilizado no ensino básico, médio ou superior? Então, hoje ele pode ser utilizado em todas as esferas da educação, só que a gente utiliza mais no ensino superior, porque o PBL ele busca trabalhar com habilidades tanto técnicas quanto socioemocional, e tanto habilidades profissionais também. Então, ele é muito utilizado no ensino superior, já que o ensino superior tem um olhar mais realmente tecnicista, um olhar realmente de trabalhar com problemas e trabalhar com questões de cliente, por exemplo. Porém, a gente tem uma série de usos de muito sucesso na educação infantil, na educação, no ensino fundamental, no ensino médio, onde a diferença é que na educação básica o professor dá muito mais suporte e tem muito mais atuação, enquanto no ensino superior é o estudante que tem muito mais atuação. Então, na educação, no ensino básico, o professor acompanha como um monitor, como um guia. E já no ensino superior, o professor acompanha mais para dar um suporte. Agora, como é que você faz o uso do PBL, por exemplo? Porque o nosso ouvinte agora, ele está, né, cheio de dúvidas, né? Porque chega o Cláudio Holanda, diz que se apaixonou. Por que que ele se apaixonou? Porque ele utilizava várias disciplinas, né? Profissionais de várias disciplinas para um problema. O problema é que tinha que a universidade precisava fazer um evento que desse uma visibilidade. No Brasil, né, naquela época, era essenciais para as universidades sobreviver, porque elas passavam por um crivo do Ministério da Educação, tá? Que faziam provas com os alunos. Então não adiantava a universidade dizer, eu sou a melhor, eu sou isso, quando quem classificava se você era melhor ou não era o Ministério da Educação. E diretamente com o seu aluno. Então, naquele momento em que nós utilizávamos, né, o aluno sair só daqui, abram a página 24, leiam isso, faça o exercício. Olha, o trabalho desse mestre não é colocar mão na massa. E o PBL é mão na massa? É sim, super mão na massa. Eu acho que a grande coisa fundamental assim, do PBL é que ele engaja o estudante, ele estimula o estudante, ele é estudante com mais. Porque o estudante começa a ver propósito naquilo. É quando, nesse contexto de abra o livro na página 70, o estudante olha assim e fala: Meu Deus, eu vou fazer o que com esse conteúdo? Onde é que eu vou usar esse conteúdo? E ele não consegue ver muita aplicabilidade para algumas coisas, né? Sei lá, até hoje eu paro e penso assim, meu Deus, fórmula de Bhaskara. Eu estudei tanto isso no, no ensino médio, eu vou usar onde? Então, assim, faltou realmente essa aplicabilidade para engajar o estudante. E aí, hoje, a gente, enquanto educador, né, a gente tem uma série de desafios. Tem internet, tem smartphone, um monte de desafios que estão lá praticamente competindo com a gente dentro de sala de aula e que a gente precisa fazer das tripas coração para que a gente consiga realmente entregar uma aula que envolva o estudante. E o PBL, ele chega muito com esse propósito, né? Ele mostra para o estudante que você vai ter aplicabilidade desse conteúdo. Então, ele é uma mão na massa, você aprende fazendo, e o que isso é incrível, né? Você não é assim, você vai ver a teoria para depois praticar. No PBL, a teoria já vem dentro da prática. Então, a prática é o que puxa. E aí, quando a gente pensa que PBL é aprendizagem baseada em problemas e que todo mundo tem problemas, inclusive o estudante tem problemas, e que ele pode ter uma outra forma de encarar esses problemas e de resolver esses problemas, é transformador. Eu acho que é transformador. O estudante fica do dia 1 até o último dia envolvido no desenvolvimento daquela solução. E aí, Janaína, Janaína, desculpe, mas eu preciso nada, dizer para nossos ouvintes que
porque rádio, você muda de uma estação, começa a gostar do assunto. Quem é essa pessoa? Janaína, ela é da Universidade César School do Brasil, Pernambuco, Recife. Janaína, quais os diferenciais do PBL e outras metodologias ativas no ensino? A gente tem uma série de metodologias de ensino, que são metodologias ativas, que a gente chama, onde a gente tem o estudante como protagonista, né? E onde a gente consegue, de fato, transformar esse conteúdo teórico em coisas mais dinâmicas. Só que o PBL, o diferencial dele para essas outras é que ele realmente engloba mais habilidades. Então, tá, o que é o PBL de fato? Como é que a gente utiliza isso na SESI School para a gente entender qual é o diferencial dele para outras? Lá na SESI School, os estudantes de graduação, desde o primeiro graduação, especialização, mestrado, doutorado, que é o que a gente faz lá, desde o primeiro período, do primeiro dia de aula, eles têm contato com cliente real e problema real. Então, não são problemas simulados. Não é um simulado de problema, não é uma coisa em laboratório, em ambiente controlado, não. Então, no dia formamos grupos de estudantes e mesclando diferentes graduações. Isso que você falou um pouco da sua expertise, né? Que o direito não anda longe do marketing, o marketing não pode andar longe do design. Então, desde o primeiro dia de aula, a gente cria grupos de estudantes mesclando os diferentes cursos de graduação que a gente tem e a gente faz uma chamada para clientes, para empresas, né, que têm problemas, e essas empresas submetem seus problemas, e estudantes no primeiro dia de aula, eles recebem esses problemas, e eles têm um semestre letivo, então 5 meses aproximadamente, para desenvolver uma solução com base numa metodologia inovadora, geralmente a metodologia de design. Então, durante o semestre, tem estudantes com habilidades diversas, porque são de cursos diferentes, e habilidades técnicas diversas, né? Porque são de cursos diferentes, e estudantes que têm habilidades socioemocionais diferentes. Porque eles têm perfis diferentes, são pessoas diferentes. Um é mais comunicativo, o outro é mais proativo, o outro é mais organizado. Então, cada um tem as suas habilidades e eles. O diferencial é esse. Desde um primeiro momento, eles vão aprendendo a lidar com situações reais de mercado. Então, um cliente que dá uma dor de cabeça, um cliente que exige uma coisa que está fora do combinado. Então, como a gente lida com isso? A gente faz, a gente não faz? Como é que a gente pode potencializar as habilidades que cada um já traz, né, da sua bagagem, da sua vida? E aí, no PBL, uma coisa muito importante as habilidades das pessoas não são postas de lado. A gente tenta potencializar tudo aquilo que cada um é, tudo aquilo que cada um traz e faz. Brasil, Angola, parceria que faz, recebendo ela, Janaína. Eu faço uma consulta aí. Vocês pretendem estender esta metodologia para outros países? Sim, inclusive o próprio CESA, né, o nosso Centro de Inovação e de Projetos, ele já está em outros países, a gente já atua com projetos em outros países, e a gente leva o PBL muito como a nossa base metodológica, porque, como eu falei no início, a universidade nasceu a partir de um centro de inovação, então a gente é muito do aprenda com quem faz. Então, todos os nossos professores são da academia e são de mercado. Eu, por exemplo, eu sou designer, então eu estou no mercado atuando como designer e gestora de projetos, e também sou acadêmica, sou doutoranda em design estratégico. Então, todo mundo que está lá, a gente tem essa ligação muito forte de academia e mercado. Então, onde a gente sai fazendo projetos ao redor do mundo, a gente leva o PBL como nossa metodologia base. E a gente tem muito desse propósito de sair por aí multiplicando isso. Que muito bom. Janaína, aí é uma questão espiritual, né, minha, né? Daí 24 anos na África, abdicando de diretor da Estácio da época, porque a Estácio ela me cedeu porque eu vim fazer a reinserção social do país aqui, transformar o homem arma em homem profissão. Ao chegar na África, eu entendi que a minha missão espiritual era muito maior do que a material.
Então, eu vejo aqui muitas crianças com necessidades especiais, autista, síndrome de Down e as nossas crianças com problemas, né, visuais, e outros, e outros, e outros. Aonde o PBL poderia auxiliar, né, essas pessoas, essas crianças, adolescentes, adultos especiais? Maravilha. É muito importante quando a gente entende que o PBL ele não está aqui para excluir, ele está para incluir. Porque ele parte do princípio de que todas as pessoas, independente se é uma pessoa com deficiência ou não, se é uma pessoa sei lá, uma pessoa que do norte global ou do sul global, que todas as pessoas elas têm um repertório de vida, elas têm uma bagagem, elas já viveram. Então, o PBL ele nasce em cima das vivências e habilidades individuais de cada um. Então, primeiro, eu acho que a primeira forma como a gente pode ajudar, o PBL pode ajudar ou apoiar, tirando esse estigma de que você tem uma determinada condição, você não pode. Não, você pode, inclusive a sua condição é muito especial, é muito importante dentro desse contexto de PBL, porque ela é diferente de uma outra pessoa. Então tem esse primeiro ponto. Um outro segundo ponto é que a matéria-prima, a essência do PBL são problemas. Então, a gente entende que todo mundo. Eu tenho problema, você tem problema, todo mundo tem problema. Então, a gente precisa entender que todo mundo tem problema e tem dores. E a gente trabalha em cima de dores e de problemas. E aí, todo mundo pode resolver problemas, todo mundo tem habilidades e capacidade de resolução de problema. Alguns mais, outros menos, alguns de forma mais estratégica, outros de forma mais orgânica, mas todo mundo pode resolver. Então, eu acho que o PBL ele realmente abraça, ele está mais para incluir do que para excluir. Eu confesso, a Universidade Sérgio School e você, doutora Janaína, quero lhe dizer da minha grande satisfação, porque os angolanos sabem que eu tenho orgulho de ser pernambucano e ser brasileiro, né? Agora, eu só tenho uma tristeza, e você pode me dar uma alegria, tá? O PBL pode chegar aqui à África? Pode sim. Inclusive, o PBL, eu sempre, quando eu estou falando sobre PBL, eu digo, a gente, para fazer PBL, a gente não precisa de um foguete, a gente precisa só de pessoas e de problemas. Então, a minha pergunta é: Angola tem pessoas? Tem. Angola tem problemas? Tem. Então a gente pode chegar. E aí a SESI, eu sou do tipo assim, sou muito fácil para isso. Se me chamar, eu vou. Então a SESI School está aqui aberta para a gente conversar e a gente entender formas de como o PBL pode apoiar na educação de Angola. E, enfim, é isso. Se tiver problemas, a gente tem PBL. Olha, Brasil-Angola, parceria que faz. Eu gostaria que todos os meus colegas, reitores de universidade, diretores de escola do ensino médio, do ensino básico, né? Olha, grande oportunidade de todos nós avançarmos e crescermos. Porque nós estamos o IA está aí, né? Inteligência artificial, ela está aí, diz que várias profissões, né, vão, ó, dar adeus, né? Então, eu tenho certeza que o PBL, vindo, né, e com essa espontaneidade sua de se colocar à disposição, de poder também apoiar todo o projeto aqui da África, porque nós entendemos que o primeiro mundo tira as riquezas da África, né? Isso. Uhum. A França, a Inglaterra, Portugal, e vamos embora, e vamos embora, Estados Unidos, e vamos embora. Agora, apoio ao jovem angolano é quase zero, é quase zero. Eles são obrigados a migrar, entende? E no momento que eles migram, e aí eles vão para os grandes centros, eles não voltam porque os problemas aqui, né, poderiam as universidades prepararem os professores, porque os professores também precisam. Eu me lembro, na minha época, eu tinha sede de aprender e sabia que não sabia, né? Tem pessoas que são vaidosas, acham que sei tudo, não preciso saber de mais nada, acabou.
E aí, Janeiro, eu queria que você desse a sua mensagem final, porque infelizmente o nosso tempo está chegando e eu gostaria de ficar conversando com você, porque nós, né, professores, nós somos apaixonados, né? Porque nós sabemos que lá na ponta tem alguém que espera tanto da gente, né? Que acredita tanto na gente e o mercado está pronto para dizer: não, você não é qualificado. Não, você não tem experiência. Não, você isso. Não, você é aquilo. E o BBL pode dizer: não, eu sei fazer isso. Eu sei fazer aquilo. Então, eu queria que você desse assim um resumozinho e se despedisse dos nossos ouvintes aqui do Brasil Angola, a parceria que faz Rádio Eclésia 97,5 FM. Eu acho que a minha mensagem final ela parte muito da ideia central do PBL, né? Que a gente precisa, na realidade, não se apaixonar por soluções. A gente precisa se apaixonar pelo problema. Porque a gente tem que ter uma paixão pelo problema para que, independente da solução que a gente crie, a gente consiga resolvê-lo. Então, o que eu deixo aqui como final é assim: vamos se apaixonar pelos problemas, porque quando a gente se apaixona pelo problema, a gente vai atrás da solução, nem que seja a última coisa que a gente faça da nossa vida. E que para resolver problemas basta ter pessoas e problemas. A gente não precisa de mais nada para resolver um problema. E claro que o PBL vem como um método para nos ajudar a ter um processo com etapas, com ferramentas, para que a gente consiga, de fato, resolver os problemas. Não fuja dos problemas. Não PBL. se apaixone por eles, se apaixone por eles. Janaína, foi um prazer imenso ter você e espero que seja o primeiro de vários e vários outros encontros. Meu abraço. E presencial, hein, Janaína? Um Muito abraço obrigada. grande. Seria ótimo. Tudo de bom. Um abração. Tchau. Tchau.